Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai preparou para reinarmos em vida e vivermos em perfeita vitória. Essa é a vontade do Pai para a minha vida e para a tua vida. Que nós possamos, no dia a dia, entender qual é o seu plano, o seu projeto e o seu propósito para nossas vidas. Nós, ao longo da nossa história, aprendemos que a vontade de Deus, ela, infelizmente, é uma lógica religiosa. Ela está ligada à religiosidade, Aprendemos assim, fazer o quê, Vivemos num mundo, ou seja, vivemos num país, que faz parte, dos países ocidentais que são mais atingidos pela religião, Você pode perceber que os países mais ricos, mais evoluídos, eles não são tão atingidos pela religião. Mas os países ocidentais, os países mais pobres, Por quê? Porque, querendo ou não, na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora da adversidade, as pessoas têm esse pensamento de correr para uma denominação religiosa, porque elas entendem que, entrando nesse processo religioso, as coisas mudam, e realmente mudam. Esse é o lado bom da religião, As pessoas muitas das vezes entendem errado, quem está em graça, Quem está em graça não condena, assim, a religião em si, Porque a religião, meu amigo, se você for olhar, faz parte do processo. Nós condenamos a religiosidade, é diferente, Quantas pessoas eu conheço, e você conhece também, que estava no fundo do poço, sabe? Ninguém via mais esperança para essa pessoa. E alguém chegou nela e disse: rapaz, vai na igreja, vai na determinada denominação e Deus vai mudar a sua história, Deus vai, E a pessoa foi e realmente a história da pessoa mudou, o casamento da pessoa arrumou, sabe? A vida profissional dela endireitou também, enfim, o seu caráter mudou. Enfim, a pessoa se tornou, entre aspas, uma nova criatura, Houve, querendo ou não, houve uma metanoia ali, uma mudança de rumo, uma mudança de mentalidade, mas em direção à religião. Esse é o lado bom da religião, eu critico a religião, mas a religião também tem o seu lado bom. Por exemplo, o outro lado bom da religião é o social. Puxa vida, muita gente mete o pau na Igreja Universal, e eu também desço a lenha. Mas a Igreja Universal, ela faz um trabalho aí que poucas denominações fazem, sabe? De ajudar o próximo, de socorrer, Haja vista aí, essas enchentes aí do Rio Grande do Sul aí, a Igreja Universal ali se destacou. Então a religião, querido, por isso que eu bato nessa tecla, nós temos que servir a Deus com entendimento. Ou seja, a gente tem que separar as coisas, colocar cada coisa no seu devido lugar. Que a religião tem o seu lado bom, é claro que tem, isso aí é fato, não tem como fugir disso. Sabe, como eu disse, pessoas que estavam no fundo do poço, estavam na lama, maneira figurada de falar, e foram para uma denominação religiosa e hoje mudaram de vida. Alguns são até pastores, sabe? Enfim, Deus libertou da droga, Deus libertou, nossa, foi uma obra tremenda. Mas não foi a religião, Aí que eu quero que você aprenda a separar as coisas. Foi a fé da pessoa, sabe? Porque do mesmo jeito que ele foi para uma denominação evangélica, por exemplo, se ele fosse para uma denominação católica, ia mudar do mesmo jeito. Quantas pessoas também que foram para a igreja católica e mudaram de vida.
Conheço pessoas que foram para o espiritismo, né? Foram para outras religiões aí, né? E mudaram de vida também, porque não é a religião em si, é a fé, né, da pessoa que faz, né, as coisas acontecerem na vida dela, a mudança de pensamento, é a metanoia. Então, a religião em si, todas elas, né, tem esse lado bom, que é o lado social, e o lado de trabalhar um pouco o caráter da pessoa. Isso aí é lindo, sabe? Não podemos desprezar isso, né? Não podemos. O que eu digo sempre, né? A gente tem que aprender a separar as coisas, colocar cada coisa no seu devido lugar e não generalizar, né? Nós temos essa tendência, né, de generalizar tudo. Ah, a religião não presta. Peraí. A religião tem o seu lado podre, né? Isso aí é fato, né? Se você tem um pouco de percepção, você sabe disso. A religião, toda ela tem o seu lado podre, mas tem o lado bom também, né? Aí há quem diga assim, ah, mas nós temos que olhar só para o lado bom. Beleza, tudo bem, segue o seu caminho. Agora, tem aqueles que olham o lado ruim também e colocam numa balança e diz, não vale a pena, sabe? Percebe que o lado ruim, ele corrói o lado bom, né? Então, deteriora o lado bom. Agora, se você acha que o lado ruim da religião não te compromete, segue teu caminho, meu amigo. Eu sou daqueles que sabe, eu acho que a gente deve colocar fé em coisas que realmente valem a pena, em coisas que realmente Deus aprova e que possa, de uma certa forma, trazer um certo retorno, né, espiritual para a vida da gente, senão não vale a pena. Então, senão você está alimentando um sistema podre, corroído, enfim, que usa, né, alguns, né, artifícios como obra social, né, como a pregação do evangelho, entre aspas, para mostrar para a sociedade, né, que é uma organização séria, uma organização respeitosa, que merece a confiança, mas que atrás disso existe uma podridão terrível. Aí vai de cada um, né? Mas, tudo bem. Não é bem isso, querido, que eu gostaria de comentar com você. É um assunto um pouco diferente, porém polêmico também. Porém é polêmico também, né? Aliás, tudo que a gente fala tem um pouco de polêmica, né? Não tem como fugir disso. Mas é como eu digo, né? Se você souber separar, né, as coisas, ou seja, se você souber filtrar as coisas, você vai encontrar o seu caminho, você não vai se envolver nem com a polêmica e nem com a corrupção religiosa, entendeu? Você vai conseguir separar as coisas e vai absorver, né, vamos dizer assim, o que é melhor para você. Mas eu queria te chamar a atenção rapidamente para uma leitura interessante. É uma leitura que fala sobre o agir de Deus, né? Sobre o agir de Deus. Por quê, querido? Deixa eu já adiantar para você. É uma questão de interpretação. Né? Sabe, querido, às vezes eu fico né, preocupado, né? Porque o caminho não é tão difícil assim como as pessoas pensam. Né? É só a gente colocar cada coisa no seu lugar, é só a gente saber interpretar, é só a gente discernir o que é certo e o que é errado, é saber filtrar. Meu amigo, e o caminho é esse, sabe? Só que a gente, infelizmente, não tem esse cuidado de analisar as coisas como deve ser analisada, e aí a gente acaba se envolvendo, né, em lógicas religiosas, né, pensamentos contrários, enfim. É assim que funciona. Mas, por exemplo, quando você analisa a palavra de Deus, né, você tem que entender a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? Que contexto está dizendo aquilo? Para quem está falando? Em que época foi dita? Sabe? Respeitar o contexto temporal, o contexto histórico, o contexto geográfico, enfim. São várias observações que devem ser feitas quando você analisa um versículo, né? Sem falar que nunca se pode isolar, melhor, nunca pode analisar
um versículo isoladamente, né? Fora do seu contexto, né? Esse é outro detalhe. Então, são observações que se a gente fizer, muda tudo, meu amigo. Muda tudo na mente da gente. A gente vai ter uma iluminação linda da parte de Deus. Quando você separa as coisas, coloca cada coisa no seu lugar certo. Por exemplo, você pega o Salmo 23, está tendo esse assunto que nós vamos entrar. O que está escrito lá? O salmista diz: fui moço, e agora sou velho. Ou melhor, não é essa passagem não, nós vamos chegar lá ainda, mas não é essa leitura. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É esse versículo, Salmo 23. Então, como que eu vou entender esse versículo? Por quê, querido? Porque para você entender esse versículo, primeira coisa, nós temos que entender uma coisa, é o que o escritor ou o autor está falando. E outra coisa é entender o que Deus fala na Bíblia. Tem muita coisa na Bíblia que foi Deus que falou. Mas tem muita coisa na Bíblia, querido, que não foi Deus que falou, foi o autor que falou, foi o escritor que falou. Sabe? Por exemplo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi Deus que falou ou foi o salmista que falou? Foi o salmista que falou. Por quê? E eu vejo aí uns abençoados, né, usando esse versículo. Olha, irmão, eu sou crente há 10, 20, 30 anos e nunca me faltou nada. Amém, irmão, glória a Deus. Deus seja louvado por isso, sabe? De uma certa forma você se esforçou para isso não acontecer, né? Ou alguém te ajudou, alguém te socorreu, enfim. Mas vamos analisar as coisas. Olha lá para a África lá, sabe? Tem crente ali, irmão, que é infinitamente mais crente do que eu e que você, sabe? Você que pula, que salteia, que profetiza, que fala em língua. Meu amigo, você está longe em termos de espiritualidade perto daqueles crentes de lá, sabe? Você precisa aceitar Jesus de novo para você chegar aos pés daqueles crentes lá da África, lá, porque eles lá são crentes de verdade mesmo, sabe? O sofrimento faz eles se aproximarem de Deus infinitamente mais do que eu e você. Eles oram mais, meditam mais na Bíblia, se consagram, enfim, faz tanta coisa, sabe? Se você aqui no Brasil acha que você é crente, você não é crente perto desses crentes lá da África. Agora, no entanto, vai lá ver. Tá cheio de pastor lá, meu amigo, passando fome. Crianças morrendo de fome. São muito mais justos do que eu e você, meu amigo. São muito mais crentes do que eu e você, sabe? Aí alguém pode dizer, mas Deus não está vendo. Eu acho que Deus está vendo. Então, essa palavra aí não é verdadeira? Não é que a palavra não é verdadeira. A palavra, ela é verdadeira. Só que Davi escreveu essa palavra dentro do seu contexto, dentro da sua realidade ali, da sua época. Não é para mim e para você hoje, sabe? Não foi Deus que falou, foi Davi que falou. Você entendeu? Aí você pode dizer, mas Deus é a favor do cristão morrer de fome, morrer de sede, né? Viver lá jogado. Não, querido. Esse não é um problema de Deus. É isso que as pessoas não conseguem entender. Uma coisa, querido, é o problema, uma luta, uma prova causada por Deus. Outra coisa é uma luta, uma prova causada pelo homem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe, se o homem erra, se eu erro, se eu falho, se eu cometo erros, amigo, eu vou sofrer as consequências desse erro, né? Por exemplo, eu sou casado, graças a Deus, há 30 anos com a minha esposa, né? Graças a Deus vivemos bem, né? Temos os nossos problemas, temos nossos altos e baixos, né? Como todo casal tem, mas enfim, né? Minha esposa é uma bênção de Deus na minha vida. Agora, se amanhã ou depois eu mudo a cabeça, né? Mudo a minha mentalidade e falar, vou arrumar outra mulher, sabe? Eu vou ter outro relacionamento extraconjugal. Beleza, você vai, é só alegria, vai viver bons momentos lá na sua vida. Mas vai chegar uma hora, meu amigo, que a conta vai chegar para mim, sabe? Minha esposa vai descobrir, meus filhos vão descobrir, eu vou perder minha família, vou perder minha vida, né? Social, vou perder minha moral, meu cara, enfim. Por quê? Porque eu escolhi esse caminho.
eu vou colher um fruto daquilo que eu plantei. É assim que funciona a vida. Então, quando você olha para a África, o pessoal está colhendo ali coisas que o homem plantou, né? Agora, se você falar de misericórdia de Deus, bondade de Deus, aí muda tudo. Nós servimos a um Deus de misericórdia, né? E aí é uma outra questão também complicada, por quê? Porque a misericórdia de Deus, de uma certa forma, envolve a soberania dele, né? Existem casos, né? Nós ouvimos de vez em quando aí testemunho de irmãos que estavam lá e passando fome, passando necessidade. Deus tirou, né? Deus mudou a história, enfim. Aí, meu amigo, é a soberania de Deus, né? Além da bondade e da misericórdia de Deus, tem outro questionamento que é a soberania. Ou seja, Deus, ele levanta quem ele quer, quando ele quer e do jeito que ele quer, né? É tanto que tem muitos pastores lá, né? Missionários lá, né? Essa semana mesmo estava ouvindo, né? Um relato de uns missionários que infelizmente morreram de fome lá. Aí alguém pode dizer, mas Deus deixou. Meu amigo, o camarada não escolheu ser missionário lá? Aí é outra questão. Será que Deus mandou ele mesmo ir para lá? Então tem essa questão. Tem a questão de aquilo que o homem semear, isso ele se fará. E quando a Bíblia fala aquilo que o homem se fará, Gálatas 6,7, não está dizendo exatamente o homem, né? É outra questão também interessante. Às vezes o homem, sociedade, pessoas, conjunto, está semeando coisas e eu vou colher aquilo, não porque eu plantei, mas porque o outro homem plantou, né? Basta a gente trazer para o nosso governo hoje, né? Quantas pessoas estão sofrendo aí dentro desse governo que estamos aqui? Mas por quê? Porque o homem semeou corrupção lá e nós sofremos das consequências das corrupções que ele semeou. Não foi nós que semeamos. Enfim. Então, querido, o que eu quero dizer é isso. A gente tem que observar a palavra de Deus, quando é Deus que fala e quando é o autor do livro que falou. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi o salmista que falou, não foi Deus que falou. Quantos crentes aí, querido, que você conhece, eu conheço, né? Que já tiveram falta de tanta coisa. Eu mesmo já passei por vários processos na vida onde, né? Assim, o alimento não faltou, mas outras coisas me faltaram. Como é isso? Nada me faltará. Então a gente tem que entender a Bíblia nesse sentido, porque senão a gente vai, sabe, ficar até revoltado contra Deus. Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está... Não, meu amigo. Deus está vendo tudo, nada foge do controle dele. Agora, o que está determinado por ele, meu amigo, vai acontecer. E não sou eu e você que vai mudar isso. Entendeu? Outra passagem bíblica interessante, até deixei aqui anotada. Deixa eu ler aqui para você rapidamente. Deuteronômio, palavra difícil. Deuteronômio 32, e no versículo... Eita, eu anotei aqui. Deixa eu ver aqui. Eu anotei o versículo aqui. Deixa eu só achar rapidamente aqui. Deuteronômio, capítulo 32. Agora, como o capítulo é muito grande, deixa eu ver aqui qual é o versículo que nós vamos ler, para a gente não perder tempo, apesar que nós já estamos perdendo, né? Mas, diz assim... Deixa eu ir lendo aqui até a gente chegar lá, né? Vamos ver onde foi que eu anotei aqui. Verso 39, né? Verso 39, eu acho que é esse mesmo. Versículo 39 diz assim: Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver,
eu firo, eu saro, ninguém há que escape da minha mão, porque levantaria a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários. Recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, Aí vamos lá no verso 44, diz assim, veio Moisés e falou todas essas palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele, Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse, aplicai a vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Então, o que tem aqui, querido? Primeiro, que nós temos que observar. É só você observar o contexto. Quem está falando aí? Deus ou Moisés? Moisés. É o cântico de Moisés isso. Isso não foi Deus falando. Isso foi Moisés, né, movido, né, por uma paixão por Deus, né, pela fé. E ele falou, não, vamos em frente, Deus ele vai garantir, nós vamos ter vitória, Deus é conosco, Deus ele faz o bem, faz o mal, né, vai usar a espada a nosso favor, né, Deus é conosco. Moisés estava dizendo isso. Não foi Deus que disse isso. Porque senão, querido, a gente vai entender que o nosso Deus é um Deus dúbio. O que é isso? Um Deus de dupla personalidade. Eu faço o sol, eu faço a lua, eu faço a guerra, faço... Realmente, se você for analisar friamente, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Nós podemos até entender que lá no Antigo Pacto, Deus ele até agia dessas formas mesmo, para cumprir um plano, um projeto, um propósito. Agora hoje não, querido. Hoje o que prevalece, né, é o amor de Deus. O que prevalece hoje, querido, é os planos de Deus, os projetos de Deus, que ele já planejou, calculou a respeito dessa existência para todo mundo antes da fundação do século. O contexto é outro, né? A era é outra hoje, totalmente diferente, né? Então a gente não pode trazer para hoje o Deus lá do Antigo Pacto, né? Nós estamos vivendo um novo pacto. Então quando Moisés disse essas palavras, foi Moisés que falou essa palavra, não foi Deus. Então quando a gente consegue separar isso, o que foi Deus que falou, o que foi o escritor que falou, sabe? Muda tudo. A gente começa a dar uma clareada. Você entendeu? Então, como eu disse no início, é só você olhar o que está acontecendo no mundo, sabe? Porque senão você fica pensando, será que Deus tem uma dupla personalidade? Deus está a favor de quem faz o mal e está contra quem faz o bem? Não tem nada a ver. É uma questão de entendimento. Quando você entende, que o contexto que nós vivemos hoje é diferente do contexto da lei, nós estamos em graça, não é que Deus mudou. Não, querido, Deus não muda. Deus é imutável. O que as pessoas não conseguem entender é o que nós estamos vivendo hoje é tudo que Deus já tinha determinado antes da fundação do século, meu amigo. Então Deus não muda. Se Deus determinou que essa era seria desse jeito que está sendo hoje, é assim que vai ser. Porque já foi determinado por Deus antes da fundação do século. Entendeu? Deus já determinou antes da fundação do século que o período da lei seria daquela forma que foi, né? Dente por dente, olho por olho, né? Quantas crianças inocentes que morreram no dilúvio, né? Quantas crianças inocentes morreram em Sodoma e Gomorra? Aí você pode dizer, mas Deus é um Deus justo. Lógico, Deus é justo. Mas Deus é um Deus também de misericórdia. É um Deus de amor. E Deus
dentro da sua, perdão, dentro da sua soberania, ele não pode ter dupla personalidade. Só que, naquele contexto, Deus, na sua soberania, já tinha determinado que seria daquela forma. É outro assunto também complicado, querido. Muita gente pensa que Deus ele tem sentimentos, igual o sentimento humano. Não tem, querido. Né? Basta você ir no hospital do câncer, você vê crianças ali morrendo, definhando com câncer. Não é falta de oração. Quantos pastores foram lá missionar essas missionárias falsas aí do manto aí, que misericórdia, a gente até peca, né, falando, né? Peca entre aspas. Porque no púlpito é um manto, é Deus comigo e Deus revelando, não sei o quê. Vai orar lá para uma criança que está com câncer lá no hospital do câncer, a criança morre e não acontece nada, sabe? Então, querido, Deus não tem o sentimento que o homem tem, sabe? As pessoas têm dificuldade de entender isso. Porque se Deus tivesse o mesmo sentimento que eu e você temos, querido, eu teria pelo menos umas 2 Ferrari aqui na minha porta, sabe? Eu teria alguns milhões na minha conta, viveria a minha vida viajando. Se Deus pensasse igual eu, tivesse o mesmo sentimento que eu tenho, sabe? Então não é assim que funciona, né? Os problemas que eu tenho, sabe, já seriam todos resolvidos. Então as pessoas acham que Deus pensa igual o homem pensa, tem o mesmo sentimento que o homem tem. Não, Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Meu amigo, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus tem esse poder, mas se Ele quiser fazer, meu amigo, se estiver dentro do plano dele, do propósito dele, entendeu? Vai acontecer assim. Se Ele não quiser, meu amigo, se não tiver no script dele, não vai acontecer. Você pode orar, pode jejuar, pode fazer o que você quiser, meu amigo. Você pode ir para monte, não muda nada. Não muda nada para Deus, sabe? As pessoas têm dificuldade para entender isso. Então, querido, quando a gente começa a separar as coisas, a entender o que é Deus, o que é homem, o que é Deus, o que é emoção, é outra questão também interessante, né? A gente vê muito emocionalismo aí, né? No meio religioso e pouca espiritualidade, né? Muita religiosidade e pouca espiritualidade. Pior que as pessoas estão tão cegas, né? Na religião que elas, né, dizem que é Deus, dizem que está cheio da unção, que é isso, que é aquilo. Só Deus para ter misericórdia. Mas o fato é esse, querido. Resumindo, nós temos que aprender a separar as coisas, né? Ler a Bíblia com entendimento, com razão, com sabedoria. Ver quem foi, se foi Deus que falou, se foi o homem que falou, para a gente não ficar numa ilusão religiosa, né? Salmo 23 é bem claro isso, né? Eu citei no começo, né? Não é Salmo 23, é outro salmo, parece que é Salmo 37, ou Salmo 34, se não me engano. Que o salmista diz: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É outro texto também que não tem nada a ver com Deus, não foi Deus que falou. Os crentes usam isso aí, falam, Deus falou. Não foi Deus, foi o salmista que falou isso aí, no contexto dele, no tempo dele, no entendimento dele, na visão dele. Agora hoje, o que tem de crente aí desamparado aí? Mendigando pão, literalmente. Volta e meia, se você frequenta uma denominação religiosa, volta e meia você vê aí dentro da denominação crente pedindo ajuda, sabe? Pedindo uma cesta básica. Então, querido, é assim que funciona. Que nós possamos ter o entendimento, a compreensão, né? Colocar cada coisa no seu devido lugar, para que nós não viemos entender Deus errado, né? Deus é Deus, querido. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Nada foge dos planos dele. Agora, Deus ele não muda sua soberania. Aquilo que Ele planejou, calculou, projetou a meu respeito e ao teu respeito antes da fundação do céu, meu amigo, vai mudar. Eu vou ter que passar, você vai ter que passar. Amém? Então que Deus ele possa nos abençoar, que nós possamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus tremendo, né? Um Deus de amor, um Deus de bondade e de misericórdia. E Ele quer que nós entendamos
qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para a nossa vida. Deus abençoe a tua vida.